Pessoal, antes de começar, tá, o cálculo de fato, né, antes de começar a fazer contas, tentar definir funções, propriedades e teoremas, eu queria contar um pouquinho da história do cálculo, um pouquinho da história do limite, tá? Porque assim, qual é a ordem didática que a gente ensina? A gente primeiro começa ensinando o limite, depois vai para a derivada, e depois vai para a integral. E aí, na cabeça de vocês, né, parece que essa é a ordem mais lógica, a ordem didática que é ensinado. Só que historicamente a ordem não foi essa. Historicamente, o que veio primeiro, tá, foi mais ou menos um pouco da integral e bastante da derivada. Muito antes do limite. O limite ele é bem mais recente. Então, o que eu quero fazer com vocês? Contar um pouquinho da história e construir o cálculo de forma construtivista mesmo, de forma histórica e não de forma didática. Eu digo, mas por que disso? Eu acho que vai fazer mais sentido na cabeça de vocês quando a gente entende que o limite ele surge simplesmente como uma ferramenta e não como uma teoria de fato. Então, o limite ele foi necessário por outros pensamentos. Então, vamos começar falando lá da Grécia Antiga, falando sobre os paradoxos de Zenão, cerca de 450 a.C. Não sei se vocês já ouviram falar desse cara. Zenão era um malucão lá da Grécia e ele levantou alguns problemas, né? Na verdade, basicamente tem 4 muito conhecidos, 4 paradoxos de Zenão. Aonde, lembrando, vocês sabem o que significa um paradoxo, pessoal? Importante perguntar isso. Todo mundo sabe o que não? Igor, o que você entende por um paradoxo, por exemplo? Vamos ver se a gente está alinhado. Ou Maria, tanto faz. Quem falou que sim, o que vocês entendem por um paradoxo? Só fala rápido. De novo, podem abrir o áudio e falar comigo também. É algo que provoca um sentido contraditório, duplo sentido. Bem por aí, Igor. Um paradoxo, basicamente, é quando você tem uma certa afirmação, tá? Que você sabe o valor dela, se ela é uma afirmação verdadeira ou falsa, e você não consegue contradizer ela, ok? No geral, a gente tem uma preposição que a gente sabe que ela é falsa, só que não tem como a gente contradizer. Ou seja, eu não tenho como, entre aspas, provar que ela é falsa. E o primeiro paradoxo que eu quero trazer é o paradoxo da dicotomia. O que é o paradoxo da dicotomia? O seguinte, imagina que vocês queiram sair do ponto A ao ponto B, onde a distância entre o ponto A e o ponto B tenha, por exemplo, 16 metros. Tá? Peguei ele 16 só para exemplificar. Vocês concordam que antes de ir de A para o B, em algum momento você vai ter que passar pelo ponto médio de A a B. Concorda comigo? Ou seja, eu preciso chegar no ponto C, de tal modo que de A até C tenha, por exemplo, o quê? 8 metros. Faz sentido ou não faz? Pois, claro que faz. E depois, aí eu estou no ponto C, beleza? E aí eu quero chegar até o ponto B. Só que antes de chegar até o ponto B, eu posso pensar que eu tenho que passar pelo ponto médio desse segmento, certo? Que aí eu vou chamar de um ponto D ali. Então, de tal modo, lembra que se eu já andei 8 metros e agora faltavam 8 metros, agora eu andei o quê? 4 metros até aquele pontinho D. Isso faz sentido para vocês? E eu posso pensar que isso continua sendo assim. Antes de chegar até o ponto final ali, eu preciso passar pelo ponto médio daquele segmento. Então, botei o ponto D 2 vezes. Então eu posso pensar que, por exemplo, para ir do ponto A até o ponto B, eu precisaria percorrer de A até C, depois de C até D, depois de D até blá blá blá, e assim por diante. Ou seja, aqueles 16 metros seria percorrer 8 metros, mais 4 metros, mais 2 metros, mais assim por diante. Aí temos um problema. Qual é o problema? Se eu somo 8 mais 4 mais 2 mais 1,
Ah, Edgar, isso é uma PG, beleza. Só que vocês sabem disso hoje. Lá em 450 a.C., não existia essa ideia da PG. Então imagina o seguinte, aí aquilo ali não tinha uma solução. Não tinha uma solução para os gregos. Por quê? Se você soma infinitos números, qual é o mais lógico a se pensar? Se eu somo infinitos números, eu vou ter o quê? Infinito. Eu nunca vou chegar ao ponto B, perdão. Se eu saio do A e eu sempre penso que eu tenho que chegar até o ponto médio, eu nunca vou chegar. Esse é o paradoxo da dicotomia. E aí, uma aplicação para entender mais fácil, a Zenão falou o seguinte, olha, eu vou fazer uma tartaruga ganhar de Aquiles em uma corrida. Desde que a tartaruga comece 1 metro à frente de Aquiles. Aí o Zenão chegou lá na praça pública e levantou essa hipótese. Lá nas ágoras, né? Ágora, né, gente? Ágora era justamente onde os gregos debatiam, né, ideias, filosofia e blá blá. Olha o que Zenão falou, que é o mesmo paradoxo, só que agora de forma um pouco mais aplicada, um pouco mais prática. Imagina o seguinte, Aquiles e uma tartaruga vão competir em uma corrida, beleza? Só que a tartaruga vai começar 1 metro à frente de Aquiles. E segundo Zenão, a tartaruga iria ganhar o Aquiles. Aquiles era o corredor ali mais famoso, mais forte da Grécia. Isso, cara, é um grande absurdo, né, gente? Uma tartaruga ali, pô, o Aquiles, claro que ele vai ganhar dela. Só que, olha como que ele falou. O seguinte, vocês concordam que a ideia que a gente sabe hoje também mais clara. 2 corpos não podem estar no mesmo lugar no espaço, beleza? Na Grécia já tinha uma ideia semelhante, que no mesmo momento, uma mesma coisa não podia estar em 2 lugares. Isso já existia, é um pensamento ali lá dos pré-socráticos, beleza? Então vocês concordam aqui, para o Aquiles passar da tartaruga, primeiro ele tem que chegar até onde ela está? Concorda ou não concorda, gente? E ele, para ele chegar, independente da velocidade, quando ele chegar no ponto B onde a tartaruga está, ele está no A. Ele olhou, ela está no B. Opa, vou chegar até ela. Saiu correndo, chegou no ponto B. Se a tartaruga ela tem uma velocidade ali, ela vai estar naquele mesmo ponto? Não. A tartaruga vai ter andado e ela vai estar num ponto um pouquinho à frente. Beleza ou não? E aí, aqui a gente vai olhar e, caraca, quero chegar até ela. Aí ele vai olhar e ele quer chegar até o ponto que ela está. Qual é o ponto que ela está? O C. Só que quando ele chegar, se ele levou um certo período de tempo para chegar até o ponto C, ela vai estar naquele ponto C? Não. Ela vai estar o quê? Um pouco à frente. Porque ela está mantendo uma velocidade. E quando ele chegar no próximo ponto que ela está? Ela não está lá. E no próximo? Ela não está. Ela sempre vai estar o quê? À frente de Aquiles. Logo na corrida, ela sempre vai estar à frente, ela chega primeiro na linha de chegada. Isso é muito doido, né? Mas e a velocidade dele for maior? Gente, de novo, é um paradoxo. A gente não tem como contradizer isso. Se eu penso que para passar de um ponto eu tenho que chegar até ele, e a gente vai pensando nessa forma, Aquiles perdeu para a tartaruga. Isso é muito doido, né? Mas vocês entenderam a ideia? Tá. E aí, essa ideia perdurou por muito tempo, tá? Isso aí continuou, porque a ideia do infinito era totalmente filosófica. Você tinha vários caras ali falando sobre o que era o infinito e blá blá. Só que ainda, na Grécia principalmente, você não conseguia algebrizar tantas coisas. Beleza. E aí a gente esquece o problema dos paradoxos de Zenão e a gente começa a pensar o seguinte. As quadraturas e cubaturas gregas. Já, o que é quadratura e cubatura? Basicamente, na Grécia, os caras já queriam calcular a área de coisas, o volume de coisas, de objetos. Eles queriam calcular. Só que era um problema muito grande calcular a área. Por exemplo, a área da circunferência, como que a gente iria calcular a área de uma circunferência? E a ideia, mais ou menos, tá, que os gregos já tinham, era tentar dividir a circunferência em partes que eu conseguisse calcular. Por exemplo, você pega aqui uma circunferência. Opa. Peguei uma circunferência. E coloco dentro dessa circunferência um quadrado. Beleza? Qual a área maior? Do quadrado ou da circunferência? Pois, Edgar, é óbvio que se o quadrado está dentro da circunferência, a área da circunferência é o quê? É maior. Concordo.
Mas e se eu pego e coloco agora um quadrado exterior à circunferência? A área da circunferência vai ser menor do que esse quadrado que está inscrito nela, circunscrito a ela. Perdão. A circunferência está inscrita no quadrado maior e o quadrado está circunscrito a ela. Beleza? Tá. Mas e se eu pegasse um polígono maior do que o quadrado? Então, peraí, a área da circunferência está entre esses dois... Peraí que não está ficando bonitinho, agora ficou. Pronto. Então, a área da circunferência estaria entre esses dois quadrados. Isso. E se eu aumentasse o número de lados desse polígono? Pegasse um pentágono, um hexágono, um decágono, um icoságono e assim por diante. Se eu aumentar muito esse número de lados, provavelmente essa diferença entre a área do polígono circunscrito e o inscrito, o valor médio entre eles vai me dar o valor da área da circunferência. Isso faz sentido para vocês? E isso, o pessoal lá na Grécia Antiga já estava pensando. Opa. Excluir isso daqui. Excluir isso daqui. E é isso aí que se chamava de quadratura. Na verdade, quadratura era você fazer com que outras figuras planas virassem quadrados. Cubaturas, que figuras geométricas espaciais virassem cubos. Aí beleza. Aí você sai desses caras, que aí é o método da exaustão e blá blá blá. Aí você pega ali o Arquimedes falando da quadratura do retângulo, ou seja, achar um quadrado que tem a mesma área que um retângulo, porque teoricamente eles só sabiam calcular a área de quadrado. A Hipócrates com a quadratura de uma luna. Pessoal, uma luna, vocês sabem o que é uma luna? Provavelmente não, né? Uma luna, a gente pode entender como parte de um círculo, por exemplo. Alguma coisa assim, ó. Então, tá vendo isso aqui? Um setor circular, entre aspas. Isso é a ideia de uma luna, ok? Então, aqui Hipócrates já queria calcular volumes de lunas. Que aí vem, como eu falei, da ideia da circunferência, tá? O que você não entendeu, Zaira? Pega um setor circular. Um setor circular. A melhor tradução para uma luna é um setor circular. Beleza? Aí Euclides, então, apresentou um trabalho muito completo sobre as quadraturas e cubaturas, tá? Lá no livro deles, o Elementos, né? Que é Euclides é considerado um dos pais da geometria. Então, peraí, você está dando uma aula de cálculo ou geometria? Aí que tá. O cálculo ele vai surgir muito da ideia da geometria. Aí você sai da Grécia Antiga com esses caras, e aí você chega a Cavalieri. Vocês provavelmente já estudaram alguma coisa sobre Cavalieri na física, né? Princípio de Cavalieri, acredito, que já estudou um pouquinho de física. E Cavalieri, Arquimedes também, né? Vocês também estudam o princípio de Arquimedes lá na física, que tem a ver em relação a volumes, blá blá. Só que tudo isso, eles tinham a mesma ideia. Achar cubaturas, por exemplo. Arquimedes, Cavalieri. E aí a gente chega a Newton e Leibniz, beleza? Cavalieri ali em 1500, então repara que a gente sai da Grécia Antiga, lá de 400 anos antes de Cristo, e chega em 1500, tá? 1700 ali mais ou menos com Newton e Leibniz. E aí Newton e Leibniz, Newton então é considerado um dos pais do cálculo, porque Newton ele pega algumas dessas ideias e consegue estruturar um pouco melhor, certo? E aí uma parada muito maneira é que Newton e Leibniz eles são da mesma época e eles brigavam muito, eles divergiam em relação às ideias. Newton foi para uma abordagem do cálculo ali, uma abordagem mais geométrica, de certa forma. Newton falava sobre as retas tangentes e blá blá. Leibniz já falava mais sobre a soma de coisas e alguma coisa assim. E eles acreditavam que a mesma coisa, né, que estavam estudando na época, eram caminhos completamente diferentes. E aí tinha sempre aquela discussão, quem tá certo, um ou outro. Só que aí a parada maneira é, eles acabaram chegando no mesmo ponto no final das contas. Quer dizer, eles não, né? Os matemáticos que tiveram depois chegaram nos mesmos pontos. E aí a gente sai deles, certo? E aí eu achei um diagrama aqui que eu achei bem maneiro, que é o seguinte, esse diagrama explica bem um pouco essa história. Você tem Newton ali com o método descritivo, ou seja, o método sem medida, certo? Que é fundamentando o cálculo. O Leibniz já com o método construtivista, o método construtivo com medida. Então, Newton, ele usava mais a filosofia para falar sobre o cálculo ali. Já Leibniz não, ele queria estruturar somas, escrever mesmo. Aí você sai deles, vem Cauchy, e aí Cauchy,
ele dá uma abordagem sobre as funções, que aí já tem uma matemática um pouco mais evoluída, e aí Cauchy vai para Riemann. Aí Riemann, assim, ele consegue pegar aquela ideia grega das quadraturas e cubaturas e estruturar bonitinho. Então, provavelmente, quem já estudou cálculo, estudou sobre as somas de Riemann, que é justamente o que dá origem às integrais, que é basicamente, vou fazer um desenhozinho aqui muito rápido, as somas de Riemann, basicamente, vai ser o seguinte, ó, eu pego uma curva qualquer, e eu vou pegar essa curva, e eu, para calcular a área dessa curva, eu vou dividir essa curva em pequenos retângulos. Certo? Alguém já estudou isso, gente? Integral? As somas de Riemann? E aí, quando a gente divide isso aqui em pequenos retângulos, não? Quem não estudou? A ideia é a seguinte, quando você pega aquela curva ali e você divide em pequenos retângulos abaixo da curva, e depois retângulos o quê? Acima da curva, você tem que a área daquela curva é o quê? É o valor médio. Só que aí Riemann já tinha a mesma ideia dos gregos, ele continua trazendo e resgatando ali. Deixa eu resgatar para isso aqui. Ele traz as ideias dos gregos, só que agora ele já tem uma matemática muito mais evoluída, onde os caras que vieram atrás dele ali já estruturaram um caminho total que foi possível calcular isso. Só não sabia que tinha esse nome. Exato. As somas de Riemann é basicamente essa ideia, que é da onde sai a integral. E que está muito ligado a justamente o que Leibniz fez ali, né? O Leibniz ele falava um pouco sobre essa questão das somas. E aí você tem os outros matemáticos, né? Você tem ali, Lebusque, que vem da mesma época ali, falando sobre funções mensuráveis que a gente consegue contar, enfim, beleza? Então, basicamente, essa é a historinha. Agora, saindo um pouco da historinha e a gente começando a calcular, eu quero falar sobre os fluxos de Newton. Pois, Edgar. Falar sobre os fluxos de Newton, você está de novo contando a história. Não, mas agora a gente vai calcular. Os fluxos de Newton, eles vêm muito embasados no que Descartes e Fermat também já tinham... Opa, cadê o Edgar? Parece Edgar. Edgar apareceu. Ó, os fluxos de Newton, que daqui a pouco vocês vão entender que os fluxos é o que a gente hoje chama de derivada, beleza? Newton usou muito o que Descartes e Fermat já tinham feito em relação às retas tangentes. Descartes e Fermat contribuíram muito, Newton pegou aquilo ali e conseguiu estruturar um pouco melhor. E qual é a ideia, galera? Olha só. Agora vou misturar um pouco, beleza? O que Newton ali ele quis dizer, entre aspas, o que ele disse, e com a nossa matemática hoje já bem mais avançada. Imagina que a gente tenha uma função, ok? Uma função, ela tem um gráfico no plano cartesiano. E qual é a ideia do fluxo de Newton, ok? Eu vou pegar dois pontos dessa função, um ponto A e um ponto B. O ponto A ele vai ter coordenadas o quê? x0 e f de x0. O ponto B, coordenadas o quê? Já x1 e y1. Só que aí o que Newton pensava? Que para chegar de um ponto até outro, existia uma pequena variação. Existia uma variação, que a variação hoje a gente chama o quê? De ΔX. Né? Delta é o símbolo padrão de variação. Isso. Então tá. Então, se eu falo que do A para o ponto B o x variou ΔX, eu posso falar que a coordenada do ponto B seria o quê? Seria x0 mais esse ΔX, ok? E o quê? E o valor da função seria f de x0 mais ΔX, ok? E aí Newton o que falava? É o seguinte, se eu traço uma reta passando por esses dois pontos, essa reta ela vai ter uma determinada inclinação, ok? Uma inclinação θ em relação ao eixo x. E se eu olho para aquele triângulozinho formado entre os dois pontos, a gente pode estruturar que a tangente desse ângulo θ, quem seria, galera? Vamos escrever aqui? Ó, tangente de um ângulo, lá na trigonometria. Quem é a tangente de um ângulo? Não é o cateto oposto ao ângulo sobre o cateto adjacente? Então repare que a tangente daquele ângulo θ seria o quê? F de x0 mais ΔX menos o f de x0. Certo? Esse é o cateto o quê? O cateto oposto àquele ângulo θ nesse triângulozinho aqui. Vou marcar aquele triângulozinho ali para ficar mais bonitinho. Ó.
Aqui, ó. Ó. Já entendi. Então, beleza. Então, esse é o triângulozinho que a gente está considerando. Ok? Tá. E qual é o cateto adjacente àquele triângulozinho? É o próprio ΔX. Certo? Imagina o seguinte, galera. Digamos que o eixo x ali, ele seja a velocidade. Ou, perdão, o eixo x seja o tempo. E o eixo y seja a distância que o cara percorreu. Vão dar sentido às coisas? Repare que se eu estou dividindo o espaço, variação do espaço pela variação de tempo, qual o conceito da variação de espaço dividido pela variação de tempo? E aí, fala pra mim. Se eu pego variação de espaço e vou dividir pela variação de tempo, esse seria o conceito quê? De velocidade que Newton estruturou. Velocidade média, isso. Aí tem a diferença de velocidade média, velocidade instantânea. E aí, qual era a ideia do Newton? Se ele pegasse essa variação de tempo e essa variação de tempo fosse muito, muito pequena, ele não teria mais a velocidade média que a Jennifer falou perfeitamente. Ele teria o quê? Ele teria a velocidade instantânea, ou seja, a velocidade naquele tempinho. Então, ele definiu com isso o fluxo. Então, qual é o fluxo? Opa, perdão. O fluxo, então, nada mais é do que eu pensar que aquele carinha ali, aquele ΔX, ele vai ficar muito, muito, muito pequeno. Ele vai tender a zero. Só que lembra que a gente não pode dividir por zero. Só que, galera, pensa comigo aqui. Se esse carinha ficar muito pequeno, vocês concordam que o ponto A e o ponto B, eles vão ficar cada vez mais próximos? Então, ó, vou traçar algumas outras retas tangentes ali, ó. Ó, peraí, deixa eu mudar aqui a cor. Ó, imagina que o ΔX ficasse menor do que está ali no meu desenho. Ó, o B estaria mais próximo, depois mais próximo de novo, mais próximo de novo, mais próximo de novo, até que tivesse um momento que eu não consigo diferenciar o ponto A do ponto B. Se aquele ΔX ficasse muito, muito pequeno, ele fosse um infinitesimal. E aí, então, a reta, ela tenderia, se isso acontece, ela tenderia a ser o quê? Tangente à curva. Vocês entendem essa ideia? Ficou clara a ideia do Newton? Newton basicamente só pegou tudo que os matemáticos antes falavam e tentou estruturar um pouquinho melhor com um nome mais bonitinho. Então, ele chamou isso de fluxo. O fluxo era isso. Era você pensar na variação de determinada grandeza dividido pela razão, normalmente era tempo, a grandeza absoluta das coisas. Então eu pensava uma grandeza de deslocamento e variação do tempo. O fluxo disso, ou seja, o fluxo é o que caminha, não é? Então, o quanto uma coisa percorreu para outra. E essa ideia é justamente a definição de derivada. Edgar, não entendi muito bem. Olha só. Vamos aplicar o conhecimento de Newton aqui? Qual a ideia? Peguei uma função de segundo grau, ok? A gente sabe que o gráfico dessa função é uma parábola. Vou pegar dois pontos ali, o ponto A e o ponto B, certo? Vamos tentar aplicar o que Newton falou ali? Ó, eu quero calcular a tangente daquele ângulo ali, tá, gente? Esse é o nosso objetivo, calcular a tangente do ângulo. Então, ó, eu vou pensar que vai existir um triângulozinho. Opa! Vai existir um triângulozinho aqui entre esses dois pontos, esse triângulo retângulo, ok? Beleza não? E o nosso objetivo é calcular a tangente desse ângulo aqui por enquanto. Vamos ver aqui. E aí, Edgar, quem é o ponto A? Não sei. O ponto A, eu posso falar que ele tem coordenadas do quê? Sei lá, x0 e f de x0. Beleza assim? Beleza não? Aí, o ponto B vai ter coordenadas x0 mais ΔX e f desse valor. Lembra que eu não quero chamar de outra variável. Eu quero pensar que existe um determinado fluxo, uma determinada variação. Então, galera, vocês concordam comigo que a tangente de θ seria o quê? Seria f de x0 mais ΔX menos f de x0, dividido por ΔX, que é o quanto variou. Até aqui todo mundo está me acompanhando? Todo mundo? Então tá. Só que quem é a função?
eu não estruturei a função? Vamos calcular quem é f de x0 mais ΔX? F de qualquer coisa vai ficar 3 vezes x0 mais ΔX ao quadrado, menos 2 vezes o quê? x0 mais ΔX. Se a gente fizer continha, isso vai ficar 3x0 ao quadrado, mais 6x0 vezes ΔX, mais 3 ΔX, menos 2x0, menos 2ΔX. Edgar, o que você fez? Pessoal, eu só elevei aquele termo ao quadrado, certo? Apliquei a distributiva do 3, do 2. Deixando isso aqui mais bonitinho, vou deixar isso mais bonitinho. Isso foi, então, 3x0 ao quadrado, mais 6x0 ΔX, vamos deixar assim mesmo. Mais o quê? 3 ΔX menos 2 ΔX vai dar mais ΔX, menos 2x0. Então, deixa o Edgar sair dele. Tchau, Edgar. É o 3 ΔX ao quadrado. Lorenzo, não entendi. É 3 ΔX ao quadrado? Ah, tá, perdão. Verdade, Lorenzo. Fiz merdinha. Me esqueci. Zaira, eu só peguei o binômio e elevei ao quadrado, só isso. Produto notável, A mais B ao quadrado. Ok? Essa, então, é esse cara aqui. E repara que f de x0, galera, nada mais é do que quem? F de x0 nada mais é do que o próprio 3x0 ao quadrado menos 2x. Beleza? Então tá. Logo, vou pegar um outro quadro aqui para poder a parada ficar organizada. Logo, quem vai ser a tangente de θ? Vou escrever aqui, mas já vai sumir tudo. Quem vai ser a tangente de θ? Deixa eu pegar esse cara aqui. Tá. Eu vou pegar só essa informaçãozinha aqui. Beleza? E essa informaçãozinha aqui. Vamos lá. Beleza? Posso apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Então, já deixando a versão final, galera, do que a gente fez, vocês falaram que me entenderam. Esse cara aqui era o f de x0 mais ΔX, dava aquele valor todo feio ali, ok? Fazendo a continha. E o f de x0 é isso. Então, quem seria a tangente de θ, que a gente já discutiu? Pode falar, Jennifer. Então, no ponto B ali, por que fica x0 mais a variação do x? Porque, pra mim, tá fazendo sentido que no xb ali, dizer assim, meu Deus, é o x final menos o inicial só. Não, olha só. A ideia é a seguinte, gente. Tá vendo o A? Eu falei que o A ele vai ter duas coordenadas aqui. Ele tem a coordenada x0 e a coordenada f de x0, já que ele está sobre a função f de x. Beleza ou não beleza? E aí, a ideia do cálculo aqui é você falar que o ponto B ele variou o ΔX, ou seja, a distância do A até o B, horizontalmente, é um ΔX. E aí, se isso é verdade, qual é o x do ponto B? Pensa com carinho, fala pra mim, quem é o x do ponto B? Se, por exemplo, bota valor, se aqui é 2 e a variação é 3, qual é o x do ponto B? Ah, entendi, mas seria 5. Isso. Então, entende que se eu falo que a coordenada do A é x0 e a coordenada do B é um ΔX depois do A, a coordenada do B, então, vai ser o quê? x0 mais ΔX. Beleza ou não beleza? Sim, foi. Beleza. Obrigada. Então tá. E aí, a gente fez as continhas ali, a gente achou que isso daqui é a função f de x0 ΔX, e isso aqui é a função o quê? F de x0. Aí lembra que a gente já discutiu que a tangente seria a diferença desses caras, não é isso? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, beleza? Então, pessoal, quando a gente fizer a diferença ali para a tangente, me ajuda ali, ó. Se eu pego esse cara daqui e subtraio desse, quanto que vai dar essa subtração? Quem vai ser f de x0? Edgar, sai daí. Sai aí, Edgar. Edgar saiu. Ó, f de x0 mais ΔX, menos f de x0.
Quando subtrair, repara que esse cara aqui vai cancelar e esse cara aqui também vai cancelar, certo? O que sobra nessa diferença? Vou colocar direto lá em cima, para a gente economizar tempo e quadro aqui. Vai sobrar 6x0 vezes ΔX, certo ou não? Mais 3ΔX² menos 2ΔX. Tudo isso dividido pelo ΔX. Me acompanham ou não me acompanham, galera? Beleza. Matematicamente, vocês sabem que a gente sabe colocar coisas em evidência. O que eu posso colocar em evidência lá em cima? O ΔX. ΔX ficaria o quê? 6x0 mais 3ΔX menos 2. Tudo dividido por ΔX. Aí agora que entra a mágica da parada. Que é o seguinte. Ó, o Edgar apareceu de novo. Eu posso cortar aquele ΔX com ΔX? Lorenzo, você que é um moleque da álgebra aí, gosta muito de álgebra. A gente pode cortar variável com variável? Não. Por que a gente não pode cortar? Explica pra mim. Bora, Lorenzo. Se eu corto variável com variável, a gente pode estar correndo o risco de estar fazendo merdinha. Você não sabe o valor dele. E qual é o valor que eu não poderia cortar? Qual é o valor que impossibilita cortar coisas na divisão? O zero. Se eu cortasse aqueles caras ali, se ele fosse zero, deu merda. Edgar, mas por que deu merda? Olha só, uma explicaçãozinha bem rápida para explicar aquelas brincadeirinhas feias de Instagram, de WhatsApp. Por exemplo, você coloca que 2x é igual a, sei lá, 3x, beleza? 2x pode ser igual a 3x? Edgar, não, claro que pode. Se o x é igual a zero, isso ali é o quê? Aquilo ali é uma verdade. Certo ou não? Então aquilo tem solução. Se você corta o x com x, você está falando que 2 é igual a 3. 2 igual a 3 é um grande quê? Absurdo. Está muito errado. Ou seja, se eu corto, apesar dessa equação ela tá certa, ela ter solução, se você cortou, se você dividiu, deu merda. Por quê? O zero eu não posso dividir por zero. E aí entra uma parada. 2 sobre 0 e 0 sobre 0, um deles é uma impossibilidade matemática e o outro é uma indeterminação matemática. Qual que é qual? Aí um jeito feio, tá, gente? Isso aqui não é muito verdade, não. Mas um jeito feio de entender é o seguinte. Eu vou chamar de K. Ok? Vou falar que 2 sobre 0 é igual a K. Se 2 sobre 0 é igual a K, beleza? Eu poderia escrever, lembra que o que está dividindo de um lado, passa para o outro lado, multiplicando. Que 2 é igual a K vezes 0. Beleza ou não beleza? Logo, o 2 é igual a 0. Pergunta, 2 é igual a 0? Edgar, claro que não. Então isso aqui é um grande absurdo. Eu não tenho nenhum K que vai tornar aquilo ali, K não vai existir. Nenhum K vai tornar o 2 sobre 0 uma verdade matemática. Beleza? Agora, quando eu pego o 0 dividido por 0, olha que parada. Se eu passo para o outro lado, isso aqui de novo, gente, isso não é muito exato, não é muito preciso, mas é uma boa forma de conseguir entender. Eu acho bem didático, apesar de matematicamente estar meio errado. Se 0 sobre 0 é igual a K, 0 passa para o outro lado, dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. 0 é igual a K vezes 0, 0 é igual a 0. E aí, 0 é igual a 0? Isso está ok, isso é uma verdade. Aí minha pergunta é, qual é o valor de K? O K poderia ser 1? Pode. Por quê? 1 vezes 0 dá 0. O K poderia ser 2? Pode. O K poderia ser π? Pode. O K poderia ser 1000? Pode. O K poderia ser Lorenzo? Pode. Não importa o valor de K que você colocar ali, que K vezes 0 vai dar 0. E 0 é igual a 0. Aquilo vai ser sempre verdade. Ou seja, aquilo é verdade para todo K. Ou seja, enquanto de cima nenhum K tornava aquilo verdade, a de baixo, qualquer K torna aquilo verdade. E isso é a diferença entre o que a gente chama de uma impossibilidade
impossível e uma indeterminação. Beleza até aqui a discussão, galera? Entenderam a diferença entre uma impossibilidade e uma indeterminação? Aí a gente volta ao nosso problema lá. Eu não posso chegar ali e fazer o quê? Cortar o ΔX com o ΔX, sem garantir que ele é zero, ou que ele não é zero. Só que tem um detalhe, eu posso pensar que ele não é zero. Posso pensar que essa variação é diferente de zero. Ó, vamos para o próximo quadro. Se eu chego aqui e falo que ΔX é diferente de zero, corta, corta. Quem ficou sendo a tangente do ângulo? Se for diferente de zero. A tangente de θ passa a ser o quê? 6x0 mais ΔX menos 2. Ok? Só que aí tem um detalhe. Então, peraí, Edgar. Com isso, o Newton conseguia calcular a tangente do ângulo para qualquer ponto. Só que aí ele pensava que esse ΔX ele não é zero. Mas ele era tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que, por exemplo, quando você pegava esse ΔX e subtraía de 2, imagina que o ΔX fosse 0,00000001, sei lá. Pô, 2 menos 0,00001 se torna o quê? Desprezível. Então, apesar do ΔX não ser zero, a nível numérico, ele é quase zero. Imagina você em cima de uma balança. Se você tira um fio de cabelo, o fio de cabelo tem massa. Vai mudar a indicação da balança? Não. Você tirou um pedaço de massa, logo você está alterando o seu peso, ok? Só que a indicação da balança não mudou. Porque a massa de um fio de cabelo perto do seu peso é irrisória. Matematicamente, numericamente falando, é zero. Então a gente pode falar que a tangente é numericamente igual a 6x0 menos 2. Para quem já estudou derivada, isso aqui é a derivada. Olha lá, o 2 passa multiplicando, certo? O 1 passa multiplicando e subtrai 1. Caraca, Edgar, então você calculou a derivada sem falar de derivada? Isso. Tá, Edgar, mas você falou que a aula era de limite, então você me ensinou a calcular a derivada? Ensinei. E cadê o limite aí? Tá exatamente nessa operação em amarelinho. Aqui é a ideia do limite. O limite é eu falar que um determinado valor vai chegar perto do outro, mas sem ser exatamente ele. Ou seja, ele vai estar próximo daquele valor. Aí a gente vai entender o nosso conceito de vizinhança. O ΔX, ele vai estar próximo de zero, mas ele não é zero. Ele chega bem pertinho, mas ele não é zero. O que matematicamente possibilita a gente cortar aqueles caras. Beleza ou não? Então, estruturando já, o que a gente fez foi derivar. Que isso, Edgar? Eu calculei a derivada da função f de x, que é 6x menos 2. E aí a derivada em um ponto qualquer, você escolhe, sei lá, a derivada no ponto 1. 6 vezes 1 menos 2, que daria 4. Beleza assim? Beleza não, galera? Não. Diga, Misária, abre o áudio e fala pra mim. O que não? Qual é a dúvida? Essa parte do amarelo. O que? Não, exatamente o que? Você tem que ser mais específica. A segunda linha. A primeira eu até entendi. Mas a segunda linha do aproximado. Tá. Quando a variação tende a zero. Então, se essa variação tende a zero, você pode desprezar esse cara aqui. O que sobra? Só isso. Então, mas o x de zero não soma também. Oi? O x0 não Mas porque eu não tô falando, o x0 é o ponto. O x0 não é a variação. Ah, entendi. x0 é uma coisa e ΔX é outra. Igor, vamos lá. Entendi, professor. Só que aquele ΔX estava multiplicado por 3, não muda? Ah, perdão, beleza. Não muda. Igor, eu realmente ali, peraí que eu falhei o troço aqui. Mas é o seguinte, mesmo que fosse 3 vezes um valor muito pequeno, de novo, imagina que o ΔX, Igor, fala um número muito pequeno aí. Escreve no chat um número muito pequeno. Vamos tentar entender uma parada aqui. Caraca, falou zero pra caraca. 3 vezes esse cara que você falou, 0, blá 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 blá, vai dar 0,03.
Cara, pega 2 e subtrai disso. Vai dar diferença. Imagina 2 quilos menos aquilo ali. Entende? Que mesmo se tivesse multiplicado por 3, cara, aquilo é irrisório. É muito pequeno perto de um número. Por isso que a gente usou aqui, ó. Aqui eu botei aproximadamente, não, perdão. É numericamente igual. Não é que a tangente é exatamente isso. Mas o valor dela chega próximo disso. Beleza, gente? Deixa eu ver. Quem mais falou? Pessoal, tem alguém com o áudio aberto aí? Quer falar alguma coisa? Pode falar. Ia perguntar a mesma coisa agora. Então, Matheus, foi então? Cara, isso é muito maneiro. E tentar entender, então, que a derivada, ou, perdão, que o limite vai surgir da ideia da derivada. E ainda, calcular a derivada sem a gente, tipo, sem gravar uma formulazinha, teteleco, blá, blá. Cara, isso é muito bom pra vocês, na minha opinião. É a gente construir o pensamento. E agora, por exemplo, se vocês entenderam isso daqui, quando eu quiser calcular, por exemplo, um ponto de máximo ou mínimo, a ideia está aqui. Imagina que aquela reta tangente, ela fosse paralela ao eixo x. Se ela fosse paralela ao eixo x, eu estou falando que o θ seria de 0 grau, ou 0 radiano, tanto faz. Tá, e aí se ela é paralela ao eixo x, o ângulo é 0. A tangente de 0 vale 0. Ou seja, basta pegar isso daqui e igualar a 0. Por isso que a gente iguala a derivada a 0, para achar pontos de máximo e mínimo. Porque a derivada é a tangente do ângulo. Se a derivada é a tangente do ângulo e você zera ela, você zerou o ângulo. Se você zerou o ângulo, pronto, você achou uma reta. E aí seria achar, por exemplo... Opa. Caiu. Pessoal, voltei. Dei uma caída aqui maneira. Ô, droga. Pessoal, eu vi que vocês estavam falando no chat enquanto eu estava falando e eu não vi o que vocês estavam falando. E aí eu caí, a internet bugou aqui. Fala pra mim, o que foi que aconteceu? Ah, você já tava falando que travou? Tá, beleza. Travou eu falando o quê? Eu falei pra caraca. Não, mestre, eu tenho uma dúvida. Eu vou copiar e colar aqui. Tá. Tinha uma dúvida no meio do falando que travou? Fala aí. Tinha travado na parte em que você tava falando da tangente do x e da tangente do zero. Ah, beleza. Tá, deixa eu ver o que é... Jennifer, qual era a sua dúvida? Edgar, então podemos dizer que calcular o limite é achar onde está um ponto no gráfico. Tipo, exatamente onde está o ponto que tende a 0, por exemplo. Jennifer, aí que tá. Não. Vamos lá. Dando sequência. Pessoal, mas basicamente o que eu falei aqui na hora que travou, tá? É o seguinte. Que se eu zerar a derivada, certo? Eu estou zerando o ângulo. Se eu estou zerando o ângulo, eu estou achando uma reta que ela vai ser o quê? Paralela ao eixo x. Aí isso vai ser, aí a gente vai estudar lá em derivada, daqui a algumas semanas, ponto de máximo ou ponto de mínimo, ok? Local ou absoluto. Mas aí a gente deixa isso para um próximo momento, ok? Na verdade é um ponto crítico, tá? Nem sempre é máximo ou mínimo não, mas para uma função segural sim, é um ponto sempre de máximo ou mínimo. Então tá. Olha só. Jennifer, essa sua pergunta
Aí a gente já começa a estudar o limite de fato. Isabel, Edgar, então nesse caso aí, o limite deu o mesmo valor da derivada? Isso, a derivada é o limite. Ali eu não escrevi, olha só, eu não escrevi. Mas o certo aqui, porque a gente ainda não aprendeu a notação, ó. O certo, Isabel, era escrever o seguinte, ó. Que a tangente de θ, a notação correta, seria igual ao limite do ΔX tendendo a zero de f de x0 mais ΔX menos f de x0 dividido por ΔX. O certo ali, agora, para nossa notação atual, é isso. Só que Newton, por exemplo, não usou essa notação de limite. Na verdade, nem a da função dessa mesma forma. Newton usa pontinho assim é a derivada primeira e x e 2 pontinhos assim é a derivada segunda. Aí tem até alguns livros de nível superior que usam essa mesma notação, que é a notação de Newton em relação à derivada, que é a notação de fluxo, ok? Então, o que a gente fez ali, na verdade, é entender que o limite ele surge com um objetivo muito claro de brincar com áreas, volumes e reta tangente. E aí, você precisava desse conceito de você conseguir algebrizar coisas que eram muito, muito pequenas. Ou coisas que vão ser muito grandes, que aí a gente vai estudar em outro momento, ok? Respondi a sua pergunta, Isabel? E aí, já pegando o gancho da Jennifer. Isabel, respondi a pergunta? Beleza. E aí, pegando o gancho da Jennifer, é o seguinte. Eu vou pegar uma função f de x igual a x mais 1, definida dos reais nos reais. Vocês sabem que aquilo ali é um gráfico, é uma função, uma reta, é uma função afim, blá blá. E aí eu vou pegar o gráfico, por exemplo, no ponto 1, ok? E aí, responda para mim, gente. Quem é f de 1 para aquela função? O f de 1 valeria 2, ok? Tá. Agora eu vou pegar a mesma função, só que eu vou definir ela dos reais menos 1 até os reais, ok? Aí o gráfico dela, então, ela teria um pontozinho de descontinuidade. Então seria uma bolinha aberta. Então aqui eu tenho uma bolinha fechada, e ali eu teria uma bolinha aberta. Então a parada é, quanto que vale o f de 1 para essa função? Se ela está definida dos reais menos 1 até os reais, o f de 1 ele não iria existir. Vocês concordam comigo ou não concordam comigo? Tá. Ok? E agora eu vou pegar a mesma função, só que agora eu vou definir o seguinte. Opa, peraí que ficou meio usado aqui. Era para ser o contrário? Só organizar isso aqui. Eu vou pegar a função f de x igual a x mais 1, quando x não for 1, e f de x igual a 3, certo? Se quando x for 1. Então, se eu pergunto para vocês, quem é o f de 1 nessa função? E aí, quem é f de 1 nessa função? Ô, Edgar, claramente é o 3. Então, o gráfico seria uma retinha, normalmente, com um pontinho de descontinuidade, ok? Só que no 1, ela vai lá para o 3, beleza? Passou do 1, ela volta a seguir o caminho da reta normal, beleza? Jennifer, a sua pergunta foi, calcular o limite é achar o ponto onde está, quer dizer, achar onde está o ponto no gráfico, ok? Se você entender dessa forma, você vai dizer o seguinte, qual é o limite da primeira função que eu escrevi? Qual é o limite, dessa primeira aqui? Qual seria o limite do x tendendo a 1 dessa primeira função f? Se você fala que é o ponto, é o 2. Agora, e nessa segunda aqui? Qual seria o limite? O mesmo limite. Qual seria o limite de f de x do x tendendo a 1 para o segundo caso? Seria o mesmo 2? Sim ou não? Você está falando na função que é os reais menos 1? Isso. Olhando para esse gráfico aqui. O limite do x tendendo a 1 vale quanto?
Seria dizer que não existe ou é zero? Peraí, cuidado com zero. Zero ali não faz nenhum sentido, não. O não existir tem... Não existe. Tem essa coerência. Tá. E na terceira, qual seria o limite quando x tende a 1? Três. Tá. Aqui você falaria que não existe e aqui 3. Só que essas respostas, galera, apesar de parecerem um pouquinho lógicas no primeiro momento, elas estão erradas. Edgar, mas peraí, por que elas vão estar erradas? Olha só. A primeira está certa, as outras estão erradas. Por quê? Peraí, deixa eu só organizar o quadro. Eita. Tá, Ctrl E de novo. Tá, foi. O seguinte, galera. Quando a gente quer calcular o limite, o que significa quando eu escrevo aqui, ó? Deixa eu botar em amarelo. Quando eu falo, ó, limite do x tendendo a 1. Quando eu falo que x tende a 1, eu estou falando que obrigatoriamente o x ele não é 1. Ele é diferente de 1. Ele não é 1. Só que ele chega bem perto do 1. Mas ele não é 1. Então, quando eu olho no primeiro gráfico, por exemplo, quando x chega bem próximo do 1, vou colocar aqui de rosinha, ó. X chegou bem próximo do 1. Ele pode chegar ou por um lado ou pelo outro. Ok ou não? E aí, quando eu olho, mesmo chegando pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, ele vai chegar pertinho de quem? Do 2. Beleza? Faz sentido isso para vocês até aqui? Agora, mesmo a função sendo descontínua no 1, como é o segundo caso, o x não é 1. Mas se o x chegar bem pertinho de 1, ou pela direita ou pela esquerda, ou pelos valores maiores que x, ou menor, maiores que 1 ou menores do que 1, o gráfico, o y, está chegando pertinho de quem ainda? Pertinho de quem? Do 2. Ele vai ser o 2? Não. Assim como o x não vai ser 1. Mas ele vai chegar perto do 2. E no terceiro, mesmo existindo, não tem uma descontinuidade ali, mesmo existindo um valor lá em cima, ele continua chegando perto de quem? Perto do 2. Ou seja, nos 3 casos, o limite vale 2. Isso, Lorenzo. Aqui, para a gente conseguir entender limite, a gente precisa definir o quê? Os limites laterais, que é justamente o que eu chamei ali de vizinhança. A vizinhança é o que está em torno. É em torno daquele ponto ali, daquele acúmulo que você quer. Só que o entorno pode ser um pouquinho depois ou um pouquinho antes. E aí a gente tem uma notação para isso, que a gente chama de limites laterais. Então, quando eu falo do limite de x tendendo a 1, de f de x, certo? Eu tenho que pensar em 2 caras. Eu tenho que pensar no limite, deixa o Edgar sumir, ó, Edgar sumiu, de x tendendo a 1 mais, de f de x, e x tendendo o quê? X tendendo a 1 menos. Edgar, o que é 1 mais? 1 mais são os valores maiores que o x. No caso, maiores do que 1. E x tendendo a 1 menos, os valores o quê? Menores do que 1. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui no chat. Vamos lá. Cadê? Tá, então eu já respondi essa, 2, 3. Mestre, não é 2 por causa da vizinhança, não? Pera aí. Isabel, não entendi exatamente essa pergunta. Ah, já respondi, beleza. E aí, só se os limites forem diferentes que o limite... Aí, calma, Lorenzo, calma. Calma. Primeiro, vamos lá, passo a passo. Aqui a gente está entendendo... Vamos lá. A gente está entendendo a ideia. A ideia, então, do limite, que aí foi... Eu peguei o gancho da pergunta da Júlia, que é o seguinte... Da Júlia não, perdão. Da... Quem foi que fez? A Jennifer. A pergunta da Jennifer,
E eu entendi o seguinte, que não é exatamente achar aquele ponto, mas achar quando chega próximo daquele ponto, ok? Então, beleza até aqui? Essa é a ideia. Foi? Lorenza? Tá. Aí, agora sim, a gente vai formalizar isso. Só que aqui eu já estou colocando a definição... peraí, antes de formalizar, vamos discutir um conceito de continuidade. Quer ver? O que é uma função contínua, galera? A palavra contínua dá ideia para vocês de quê? Edgar, contínua é a continuidade. Beleza. Mas quando que uma função ela vai ser contínua? Por exemplo, volta lá no quadro anterior. A primeira função aqui, ela é contínua? Sim ou não? A primeira é contínua? Sim. A segunda é contínua? A segunda é contínua? Não. Aí agora a pergunta que vale, já caiu isso na EFON praticamente direto. Ele te dava um gráfico e mandava marcar. Quais das funções abaixo é contínua? Essa terceira, é contínua ou não é contínua? E aí, galera? Contínua ou não? Então, beleza. Vocês entendem o conceito de continuidade. Exato. O teorema da continuidade vai garantir pra gente que uma função só vai ser dita contínua quando o limite de x tendendo ao p da função f de x for igual a f de p. Ou seja, só é contínua se o limite for o ponto. Se o limite não for o ponto, não é contínua. É exatamente aquele terceiro gráfico que a gente colocou. Contínua seria grosseiramente falando constante? Não, Zé, constante você não muda valor, não é constante. Nem grosseiramente a gente dá para entender como sendo constante, ok? Agora sim, vamos falar sobre a definição de limite, nosso segundo teorema de hoje. Que aí, a gente entendeu ali o conceito de quê? Da vizinhança, de eu pensar o que acontece perto daquele ponto, mas sem necessariamente pensar no ponto. Se eu penso no ponto, aí eu estou pensando em continuidade, beleza? Agora, para existir, Lorenza, o que você falou, aí assim, tá certinho. Eu só posso falar que o limite vai existir, certo? Em um determinado ponto, ó, se o limite, como é que a gente lê isso aqui, galera? Limite de f de x tendendo a p é igual a L, se e somente se os limites laterais forem iguais. Ou seja, se a função, ok, chegar pertinho do L quando o x chegar perto do P. Edgar, eu não sei se eu entendo muito bem isso. Agora, Edgar, e por que você botou um asterisco na definição? Essa definição, galera, ela não é uma definição formal, ok? Nada formal. A definição formal, ela é algebricamente muito complicada de entender e pensando a nível de concurso, vocês não precisam entender a definição formal. Que aí usa o epsilon, o delta, aquela vizinhança teria que estruturar um pouquinho melhor, botar uma desigualdade ali, mas, cara, não, a gente não precisa disso, tá? Então a gente não precisa de tanta formalidade. Eu preciso que vocês entendam a ideia de vizinhança, que é você chegar perto, certo, do cara, necessariamente sem ser o cara, isso é o conceito de vizinhança, a ideia. Agora a formalidade, não para agora. Beleza? Então tá. Edgar, mas continua sem entender essa definição. Pera aí, vamos ver um exemplo aqui. Olha só. Eu vou pegar a função, vamos calcular dois limites aqui para a gente entender. Eu vou calcular o limite de, deixa eu pensar, x tendendo a 1, ok? Da função x ao quadrado mais 1 dividido por x menos 1. Ou melhor, x ao quadrado menos 1
sobre x menos 1. Beleza ou não beleza? Mestre. Zara, vizinhança, o que é uma vizinhança? É literalmente o que está próximo do cara, mas não é o cara. Aqui, ó. Isso é a vizinhança... Peraí. x0. Quem é a vizinhança do x0? Um cara que está um pouquinho antes ou um cara que está um pouquinho depois. Isso é vizinhança. Só que essa vizinhança a gente tem que pensar nela muito próximo. É justamente o x0 menos ΔX e o x0 mais ΔX. Pronto, é isso. Você está em torno do cara, mas sem ser o cara. Aí a função tem que chegar perto daquilo ali. Tá, vamos lá. Vamos estudar o limite dessa função ali, galera. Primeira coisa, para a gente estudar esse limite. Essa é a função f, ok? Se eu calcular o f de 1, vai dar merda. Por quê? Quem é f de 1? 1 ao quadrado menos 1 sobre 1 menos 1. Então, se eu calculo f de 1, vai dar 0 sobre 0. O f de 1, então, ele não pertence à imagem da função f. Por quê? Porque aquilo ali, para existir a f de x, o domínio dela, obrigatoriamente, tem que ser o quê? O domínio de f não pode estar definida dos reais completos. Tem que ser os reais menos 1. Vocês entendem ou não entendem? Que o domínio não está definido por x igual a 1. Só que é o seguinte, eu quero entender o que acontece quando o x chega bem pertinho do 1. Por exemplo, me fala um valor bem pertinho do 1, Lorenzo, menor do que 1. 0,9, pode ser? Pois já, 0,9 não está muito próximo não. Velho, vamos começar com 0,8. Se eu calcular f de 0,8, aí, alguém pega uma calculadora aí para ajudar a gente a fazer continha rápido? Depois eu vou colocar 0,9. Depois eu vou colocar 0,99. Depois eu vou colocar o x igual a 1,01, x igual a 1,1 e x igual a 1,2. Pois é, você vai ficar fazendo continha igual maluco? Vocês vão ver que as continhas são muito fáceis. Vai calculando aí, gente. Quem puder calcular, vai lá. Ajuda aí. Ó. Se a gente colocar o x igual a 0,8, 0,8 ao quadrado vai dar 0,64. Ah, o Lorenzo já calculou. O Lorenzo falou que vai dar 1,8. Vou acreditar no Lorenzo. Se colocar 0,9, 0,9 ao quadrado vai dar 0,81 menos 1 sobre 0,9 menos 1, que vai dar 0,1. Aí isso daqui vai dar... menos 0,1. Aí isso aqui vai dar quanto? Alguém calculou? Ninguém calculou? Vai dar 1,9. Que isso já? Só fazer continha. O próximo vai dar 1,99. O próximo, você mandou fazer conta? Já estou fazendo tudo, gente. O próximo vai dar o próximo vai dar 2,01. O próximo, 2,1. O próximo, 2,2. Isabel, aí que tá. Opa, caiu aqui. Eu não preciso fazer. Por que não? Isabel, você já estudou produtos notáveis? Então, você concorda que aquela função lá, aquela função f, olha só. Aquela função f de x, que é igual a x ao quadrado menos 1, dividido por x menos 1, ela pode ser escrita como produto notável, produto da soma, pela diferença. E aí a gente entra naquela discussão. Eu posso cortar o x menos 1 com o x menos 1? Não, eu não posso cortar x menos 1 com x menos 1. Se eu corto, eu estou perdendo informações da função, não é mais quem é ela. Por quê? Eu não posso cortar 0 com 0. Mas agora se eu penso o seguinte, ó, se x for diferente de 1,
E aí sim, se o x for diferente de 1, o que a gente pode fazer? Vamos botar em rosa aqui, ó. Se x for diferente de 1, eu vou poder cortar esse cara com esse cara e escrever que a função f de x, ela fica o quê? X mais 1. Então ali, nem que eu estava fazendo toda a conta de cabeça. Eu só estava pegando o seguinte, eu não quero calcular 0,8. 0,8 nessa função aqui, 0,8 é igual a 1? Não. Então eu poderia cortar, fica o quê? 1 mais 8. Mais 0,8, perdão. 0,9 é 1? Não é. Então a gente pode cortar. Vai ficar 0,9 mais 1. Entenderam, galera? Ou não? Professor, perdi a pergunta do cara. Igor, volta. Ó, professor, essa diferença do x em relação a 1 é a vizinhança de 1. Isso. A vizinhança ali é que eu peguei qualquer cara que não fosse 1, mas que estivesse próximo de 1. E é claro que eu não peguei números muito próximos assim. Tem números muito mais próximos do 1. Você consegue me falar, Igor, um número muito mais próximo do 1, menor do que 1? Muito mais próximo do que o que eu peguei. E pronto, esse cara que você falou já é muito mais próximo do 1. E um valor muito mais próximo do 1, só que maior do que o 1 agora. Igor? Perfeito. Esses caras que você pegou também são vizinhanças. E aí, galera, o que eu quero que vocês percebam? Repare que na vizinhança, ó, foi chegando perto do 1 e foi chegando perto do 1, para quanto que está chegando o valor da função? E aí, gente, olha ali. Fala pra mim. Ah, o Leandro falou, o Igor falou, boa, Sofia. Isso, 2. Então a gente pode falar que o limite daquela função, repara que f de 2, ou perdão, f de 1 não vale 2. Mas, contudo, entretanto, todavia, o limite de x tendendo a 1 daquela função f de x vale 2. Beleza? Aí a pergunta antes de finalizar essa parte. Ela é contínua no 2? Sim ou não? Rápido. Ela é contínua no 2? Puxa. Isabel. Não, Isabel. Aqui, ó. Volta no quadro. Quando que ela era contínua no 2, Isabel? Ela só é contínua, não é quando o limite existe. Cuidado. Ela é contínua quando o limite e o valor numérico são os mesmos. Eu vou ficar batendo isso porque o conceito de continuidade é muito importante. A gente vai fazer algumas questões daqui a pouco da IFOM e até da Escola Naval sobre isso. A continuidade não é que o limite tem que existir, não é isso. Ser contínua é que o limite é igual a f do valor. Ok ou não ok? E aí, então, ela não é contínua no 2. Mas o limite dela, quando x tende a 1, vale 2. Só consigo ver no gráfico. Cara, mas vamos lá, a gente precisa conseguir ver o seguinte, algebricamente. Eu vou pegar uma questão aqui para você entender por que eu preciso ver algebricamente. Pera aí. Eu vou adiantar um pouquinho a aula por conta dessa sua dúvida. IFOM 2011. Olha só. Pessoal, por enquanto a gente ainda está discutindo um pouco, então vamos botar aqui exercícios. A gente está discutindo um pouco ainda, exercícios, do seguinte, da filosofia da parada e não de forma prática, tá ok? Mas aí a gente já está quase finalizando a parte filosófica para a gente ir para a parte prática. Mestre, pode beber água rapidão enquanto pega a questão? Já peguei a questão, poder pode, mas eu vou resolver. Aí, esse que é o aluno, cara, é o aluno certinho, né? Até no online o cara pede pra ir beber água. Muito bom. Grande Matheus. Vamos lá, gente. Olha só. Olha a questão, Isabel. Analise a função a seguir. f de x é igual a x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2 quando x é diferente de 2. E f de x é igual a 3p menos 5 quando x é igual a 2.
para que a função acima seja contínua no ponto 2, qual deverá ser o valor de P? Isso exemplifica muito o que a gente acabou de falar. Qual é a condição, Isabel, para ela ser contínua no x igual a 2? O limite de quê? De x tendendo a 2 de f de x vai ter que ser igual a f de 2. Essa é a nossa definição de continuidade. E é essa definição, eu digo, tem uma definição mais formal? Tem. Mas essa definição é que vocês vão precisar também para matar as questões da EFON e da escola. Ok? Pensando nessa definição, vocês têm duas coisas para fazer então. Qual é a primeira coisa para vocês fazerem, gente? Calcular o limite. E aí, quando eu calculo o limite, aí eu pergunto, rápido, me respondam rápido aí. Quando eu calculo o limite de x tendendo a 2, eu uso a primeira lei que ele deu ou uso a segunda lei? Rápido, rápido, rápido. Quando eu quero calcular. Por que a primeira e não a segunda? Porque isso. Porque calcular o limite não é fazer que o x é 2. É o x chegar próximo do 2. Ou seja, o x é diferente do 2 no limite. Caraca, então a gente vai calcular o limite de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Certo? E aí esse limite aqui, a gente pode falar que é o limite de quê? X tendendo a 2. Aí produtos notáveis. X mais 2 sobre o quê? X menos 2 dividido por x menos 2. Já que o x não é 2, x menos 2 não é 0. Se o x menos 2 não é 0, eu posso cortar. Vai dar o quê? X mais 2. Se eu substituo agora o x por 2, vai dar o quê? 4. Aí o limite da função quando x chega perto do 2 é 4. Para ela ser contínua, o f de 2 tem que ser 4. Só que quem é f de 2? Segunda questão, 3p menos 5. Esgaço mínimo. Logo, 3p vai ter que valer 9. Resposta final, o p é igual a 3. Acabou a questão. Esgaço que isso foi muito rápido. Gente, deu para entender ou não deu para entender? Interessante, Igor? Cara, cálculo é muito interessante. Cálculo é muito maneiro. Pareceu fácil, mas é fácil. Cálculo não é o bicho de 7 cabeças que pintam, gente. Não é. Combinatório é muito mais difícil que cálculo. Não, tem que achar... Não pode ter medo de cálculo, não. Então tá. Caraca, entendi. Isabel, você que tinha falado que só via no gráfico. Ficou claro agora como é que a gente vê... Cara, toda hora esse troço tá caindo. Olha o bololô de fio aqui. Peraí. Tá. Deu pra pegar a ideia... Ah, já falou que já ficou, né? A ideia, então, sem necessariamente pensar no gráfico. É bom ver o gráfico, porque cai questão também de gráfico, mas, cara, a álgebra ali é mais tranquila. Então tá, Edgar. Tô entendendo. Aí eu vou recuperar lá a pergunta do Lorenzo. Lorenzo, em relação à definição de limite, né? Peraí... Deixa eu ver se tem uma questão que a resposta é que limite não exista. Me dá um segundo. Tinha uma questão... Ah... Tem uma da escola naval. Cadê a questão da escola naval? Tinha uma da escola naval muito bonita. Estou procurando aqui. Pessoal, depois eu vou disponibilizar para vocês a... Tá. Vai ser da EFON, então. Não achei da escola naval, vai ser primeiro da EFON. Depois eu vou disponibilizar lá na plataforma a lista de exercícios de limites, beleza? Eu não consegui formatar ela a tempo. E aí, por isso que eu não disponibilizei. Mas já está pronto. Várias questões maneiras. Deixa eu ver se eu acho uma outra aqui. Tá. Aí, já vamos pensando aí, gente. Quais que são verdadeiras e quais que são falsas.
E eu não acho a questão. Eu vou criar uma questão então. Vamos criar aqui. Eu não achei a questão que eu queria, deixa eu falar. Tá. Questão Edgar. Verdadeiro e falso também, ó. Limite de x tendendo a zero de 1 sobre x ao quadrado é igual a mais infinito. Limite de x tendendo a zero mais de 1 sobre x é igual a mais infinito. Limite a zero é mais infinito. Deixa eu ver. Limite de x tendendo a zero de módulo de x sobre x é igual a 1. Pronto. Questão Edgar. Bom, é de show 2021. Cara, você tem que ir rápido, cara. A hora que eu parar aqui pra procurar as coisas, você tem que correr. Agora eu vou explicar. Cheirinho de 6, Abel? Vamos ver. Ah, já foi, né? Ah, menino malandro. Vamos lá, galera. Ele te dá esse gráfico lá na questão de 99, antigona, tá? E a primeira afirmação que ele fala é que limite, vamos ler lá comigo, ó. Limite, vou aumentar ali que eu não sei se tá pequeno pra vocês, ó. Limite de f de x... Ah, peraí. Deixa eu botar em outra aba aqui. Tá, que aí depois dá pra pagar. Limite de f de x com x tendendo a 3 mais. Essa é a primeira afirmação que ele faz. E aí, galera? Ele fala que isso é 2. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Por que é falso? Ó, se o x está tendendo a 3 mais, está tendendo, chegando pertinho do 3, pelos valores maiores que x. E aí, quando você olha para o gráfico correspondente, chegando pertinho do 3 pelos valores maiores que x, esse valor está se aproximando de quanto? Está se aproximando de quanto, gente? Se aproximando de 1. Ou seja, isso daqui teria que ser 1 e não 2. Então a primeira ela é falsa. Todo mundo? Cara, galera, vocês já pegaram uma parada que normalmente... Ah lá, opa, tinha que ter alguém. Normalmente os alunos têm muita dificuldade de pegar isso. Quando vocês olham para o limite, de novo, você tem que olhar para onde o gráfico está chegando perto daquele ponto e não naquele ponto. Esqueçam o ponto. O limite de x tendendo a 3 não é 3. É chegar perto do 3. Pode ser mais e pode ser menos. E Edgar, se ele não explicar se é mais ou menos, é simples. Se ele não explicar, você tem que olhar para os dois lados. Tem que olhar tanto para mais quanto para menos, ok? Chegou aí o Manganelli. Manganês. Cadê o Manganês? Curso Manganês. Acordou tarde, hein, meu filho? Atrasadaço, moleque. Ó. Olha lá. Ele é o espião, gente. Ele tem um curso dele, Magnésio com Cursos. Aí ele veio espionar a aula aqui, né? Então tá. A1, então, vocês acertaram. Matheus, você falou que confundiu. Mas agora entendeu?
Beleza. Ó, o Igor ali, já sendo precoce já, ó. Igor, a 2 tá correto então? Vamos ver? O que diz na 2, Igor? Limite de x tendendo o quê? A 3 menos agora. De f de x igual a 2. E aí, ô Matheus? O que você acha? Você concorda com o Igor que isso agora tá certo? E aí, gente, vocês concordam com eles? Sim, ó. Porque quando o x agora chega perto do 3, mas pelos valores menores do que 3, certo? Significa o quê? A função está chegando perto de qual valor numérico? E do 2. Então, sim, o limite de x tendendo a 3 menos seria 2. Edgar, você colocou um 3, eu sou maluco. Ó, 2, pronto. Então, a primeira, ela é o quê? A primeira, a gente viu que a primeira era falsa, mas a segunda, ela é verdadeira. Aí, iPhone, cara, iPhone não gosta de pegadinha, né, cara? Aí eu vou criar uma opção 5 aqui, ó. Opção 5 do Edgar também. Ó, a 5. Limite de x tendendo a 3, de x tendendo a 3, de f de x vale 2. E a afirmativa 6, que f de 3 vale 2. E aí, pessoal? As minhas afirmações ali são verdadeiras ou são falsas? A 5, verdadeiro ou falso? A 5 é? A 5, gente. A 5, Sofia. Essa aqui é verdadeiro ou falso? A 5, falso. Ah, tá. E a 6? Verdadeiro ou falso? Boa. Realmente, se vocês acompanharam, essa é verdade e essa é falsa. É verdade porque, olha lá, a bolinha fechada. Não tem muito o que discutir. F de 3 dá 2. Agora, por que a 5 aqui ela é falsa? Justamente porque os limites laterais, limite de x tendendo a 3 mais, de f de x, está sendo diferente do limite de f de x tendendo a 3 menos. Então, Lorenzo, sua pergunta lá de trás agora, em relação aos laterais. Tá mais claro agora? Agora você consegue compreender melhor o que são os laterais e quando que vai existir o limite? Isabel, perfeito. O limite do x tendendo a 3 não vai existir. Ah, então o limite só existe quando a tendência. Ficou claro? Beleza. Então, pô, isso aí, galera. Tá. E a afirmativa 3 da questão? Verdadeiro ou falso? A afirmativa 3 da questão da iPhone. Verdadeiro ou falso? Verdadeira. Ó, x tendendo a 0 mais, tá indo lá pra cima. Se tá indo lá pra cima, a gente fala que isso vai pro infinito. E a próxima, verdadeira ou falsa? A 4. Falso. Porque ele continua indo lá pra cima. Então, mataram mais uma questão de iPhone. Muito bom. E agora a questão do... Como é que é? Ed Show 2021, Lorenza? E aí? Quais que são verdadeiras e quais que são falsas? A 1, gente. Bota aí, ó. 1, verdadeiro ou falso? 2, verdadeiro ou falso? Bota aí pra mim, todo mundo no chat. Não. Bota a numeração, Isabel, senão vai ficar confuso. 1, 2 e 3. Cadê a Júlia? A Júlia participou um pouquinho hoje, quase não falou nada. Deixa eu ver. A Jennifer... Fala toda, gente. A 1, 2 e 3. Eu quero 1, 2 e 3. 1 é verdadeiro ou falso? 2, verdadeiro ou falso? 3, verdadeiro ou falso? Edgar, não tem 3 ali. Você botou 2 de novo. É 3, gente. Ó. Edgar é maluco. Falem pra mim. Bora. Deixar um tempinho pra vocês, todo mundo tentar fazer aí. Me responder no chat. Vocês têm
3 questões, 3 minutos, bora. Bora, gente, quero todo mundo fazendo. Deixa eu ver. Tô gostando. Cadê o Lorenzo? Lorenzo. Igor, Matheus, Isabel Oliveira, Isabel Pedroso. Acho que a Jennifer já falou. Já. A Jennifer já falou. Sem copiar do amiguinho, hein? Lucas. Manganês que chegou aí tardão. Maria Zuza. Miriam, Nicole, Sofia, Everton, Yasmin, Zaira. Bora, gente. Mas sem copiar do amiguinho. Tá, então acho que vocês entenderam a parada. Ninguém discorda de ninguém? Todo mundo. Então tá. Por que a primeira vai ser verdadeira? Primeiro, se eu coloco 1 sobre 0. Vamos lá, deixa eu analisar aqui a primeira. Pessoal, 1 sobre 0. Ok? Pensa o seguinte, vamos pensar nas vizinhanças. Vou escrever o limite bonitinho. Ó, limite de 1 sobre x ao quadrado quando x tende a 0. Ok? Então tá. Eu vou pensar no x muito pequeno. Sei lá, 0,1. Aquilo ali ficaria o quê? 1 sobre 0,01, que daria 100. Se eu penso x igual a 0,01, isso daria 1 sobre 0,001. E aí, isso aqui vai ficar 1000. Não é isso? 1, 2, 3. 1, 2... Não, aqui tem mais um zero, Edgar. Isso. Vai ficar 10.000 na verdade. E toda... Peraí. Professor, eu tenho uma dúvida. Como sei se a tendência é para mais ou menos? Igor, se ele não falar se é para mais ou menos, é para os dois. Você tem que analisar os dois casos. Se não tem nada aqui, ó, é porque você tem que pensar tanto em um quanto o outro. Entende? Porque só vai existir naquele cara se tiver os laterais iguais. Então, gente, é muito fácil entender que conforme o x fica muito pertinho do zero aqui, isso aqui vai ficar muito, muito grande. Ou seja, realmente isso aqui vai dar infinito. Beleza? Cada vez que você coloca um x menor ali, perto do zero, esse cara ao quadrado vai ficar muito menor, só que é 1 sobre um cara muito, muito pequeno. Que quando inverter vai ficar muito, muito grande, vai explodir. Então tá. E isso acontece tanto para os valores menores do que zero, para os valores, perdão, maiores do que zero, quanto para os valores menores do que zero. Por exemplo, 0,1. Depois, menos 0,01. Repare que agora, quando eu elevar ao quadrado, aquilo continua sendo positivo. Então, sim, nessa questão, é fácil da gente entender o seguinte. O x ali, o limite de x tendendo a 0 mais de 1 sobre x ao quadrado, vai dar mais infinito. O limite de x tendendo a 0 menos de 1 sobre x ao quadrado também vai dar o mesmo mais infinito. Então, Igor, se os laterais são iguais, realmente o limite naquele ponto é o mesmo. Beleza ou não beleza? Agora, a 2. Vocês falaram aí que a 2 era falsa. E por que a 2 vai ser falsa? Por quê? Quando eu olho agora o limite, então eu estou analisando a opção 2. Quando eu olho o limite de x tendendo a 0, de 1 sobre x, ok? Se eu pego x tendendo a 0 menos, ou perdão, 0 mais primeiro. Igor,
O que é o 0 mais? O x vai estar tendendo valores por maiores que x. Aquilo ali, perfeito, galera. Aquilo ali vai explodir para o mais infinito. Só que se eu colocar o x tendendo a 0 menos, aquilo ali vai explodir para o menos infinito. Como assim olhar para os expoentes, Isabel? Deixa eu entender o que é isso exatamente. Tá, mas aí o que vai te dizer o expoente? Consegue abrir o áudio e falar comigo rapidinho para explicar um pouco melhor isso? Tá, beleza. Olha só, Isabel. Isso que você está falando tá certo, desde que você pense em 1 sobre x a n. Olha só. Só que não acho que seja válido você decorar nesse formato. Mas é o seguinte, se você pensar no limite, se a gente generalizar o que a gente vai concluir ali, de x tendendo a 0, de 1 sobre x a n. Se eu pensar se eu pensar no n par, obrigatoriamente aquele limite vai para mais infinito. E se eu pensar no n ímpar, aquele limite vai para onde, Isabel? Ó, se o n par, errado, Isabel. Ele não vai existir. Ah, não, peraí. Ele não vai existir. Tá certo. Por quê? Vamos lá. O porquê? Por isso eu falei, tenta... Cara, cálculo, então, decorar as coisas não é muito legal, não. Olha só. Você entendeu aqui que se o x tendesse a 0 mais, 1 sobre x ia para mais infinito. Entendeu ou não? Tá. E você entendeu que se o x tendesse a 0 menos, ia para menos infinito. Sim ou não? Edgar, sai da frente. Sai. Tá. Então, repara que os limites laterais estão sendo diferentes. Quando os limites laterais são diferentes, existe limite naquele ponto? Aí, você tem que lembrar exatamente daquela nossa definição informal. Que o limite só vai existir, Edgar aparecendo de novo, o limite só vai existir se os laterais forem para o mesmo lugar. Se os laterais forem para lugares diferentes, naquele ponto ele não vai existir. Ok ou não ok, Isabel? Então, viu que eu falei que é meio perigoso você querer decorar as coisas. Por isso que eu falei que aqui, ó, o limite de x tendendo a 0 de 1 sobre x a n, se o n for ímpar, aquilo não vai existir. Porque se o n for ímpar, o número ímpar, o número positivo elevado ao expoente ímpar continua positivo. Agora, o número negativo elevado ao expoente ímpar continua negativo. Ou seja, um vai para mais infinito, o outro vai para menos infinito. Então eles vão para lugares diferentes. Se os laterais são diferentes, naquele ponto não existe. Tá clara a ideia? Então não decora não, tenta entender a parada. Decorar não facilita o caminho. Então, pessoal, a segunda, quando os limites laterais são diferentes, significa que naquele ponto não existe. Ou seja, a resposta é, o limite não existe. Essa é a resposta. Nem toda vai ter o limite. Edgar, tô pegando, hein? E a terceira, gente? E a terceira, verdadeira ou falsa? Aí a terceira é muito tranquilo no algebrismo. Por quê? A gente sabe que o módulo de x é igual a x quando o quê? X maior ou igual a zero. E é o quê? É menos x quando x for o quê? Menor do que zero. Então aquele limite, se eu penso no limite de x tendendo a 0 mais. Se eu penso 0 mais, eu estou pensando em x maior do que zero. Então vai ficar x sobre x, que vai dar 1. Se eu penso no limite de x tendendo a 0 menos, vai ficar menos x sobre x. Porque 0 menos, o valor do módulo o x é negativo. Então o módulo é o valor negativo. Aí vai dar o quê? Menos 1. Logo, se os laterais são diferentes, aquele limite o quê? Ele também não vai existir.
Beleza sim, beleza não. Essa de módulo caiu uma de módulo muito parecida, só que um pouquinho mais complexa, na Escola Naval, que é a que eu tava tentando achar e eu não achei. Então, beleza. Vocês estão entendendo? Vamos a uma bateria de questões aqui rápidas. Cadê? Tá. Eu vou sair botando algumas aqui, pessoal. Vocês vão tentando fazer enquanto eu copio e colo, ó. Tá meio feia a imagem, mas acho que dá pra ler, não dá, gente? Questões de fixação aí. A gente fixar essa parada e nunca mais errar. Opa. Dois. Você falou de x, agora tem t? Tem t. Tem ó, y, tanto faz a variável, né, gente? Inclusive, a nossa aula da semana que vem a gente vai falar muito sobre mudança de variável, que é bem importante. Pessoal, estão fazendo aí, gente? Eu agora não tô vendo o chat, não. Só o segundinho que eu já olho o chat de novo. Tô copiando e colando as questões aqui. Essas são pra gente fixar. E aí vamos colocar algumas default pra gente treinar. Tá, 3. Acho que já tá bom, né? Não, vai ver. Aqui. Tá, por enquanto tá bom. Vamos lá, deixa eu ver o chat. E aí? Tô fazendo, gente?
Pergunta, vamos lá. Pra gente fazer como se fosse uma aula regular mesmo. Vocês querem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Vou botar 3 minutos por questão. 9 vezes 3. Tá, meia hora. Vocês querem 30 minutos pra vocês tentarem fazer sozinhos e eu resolvo depois, ou vocês querem que eu resolva junto com vocês? Vocês podem escolher. O que vocês acham melhor? E aí a gente para aqui, eu fecho o áudio rapidinho. Então beleza, então. Eu gosto da ideia pra gente... Cara, é uma aula regular e eu acho que vocês precisam praticar. Então é o seguinte, eu vou dar exatos, são 10h57. Daqui a 30 minutos cravados a gente volta pra gente resolver, beleza? Vou aproveitar e vou tomar um café. Mas qualquer coisa é só botar no chat aí, beleza, gente? Ah, pessoal, aproveitando aí a minha pausa aqui, pô, não esqueça de tirar um print aí maneiro da aula não, postar lá no Instagram, me marcar. Vamos divulgar essas aulas de cálculo pra ter mais gente semana que vem, hein?